Estou eu aqui de novo, família palmeirense, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vim aqui falar para vocês dessa vez sobre Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada se inicia nesse final de semana. Mas antes disso, quero falar para vocês sobre duas notícias que foram especuladas essa semana. A saída de dois possíveis jogadores do Palmeiras. O primeiro deles, o Daverson, e o segundo, o Lucas Lima. Bom, vou começar pela pior parte, Lucas Lima, que ninguém aguenta mais. Bom, o Santos, foi especulado que o Santos teria interesse na contratação do jogador. Mas o Lucas Lima, como todos sabem, ganha um salário absurdo no Palmeiras, cerca de R$1 milhão. Ou seja, se o Santos quisesse o jogador, teria que desembolsar pelo menos 50% do salário dele, arcar com 50% do salário dele, em torno de R$500 mil. Obviamente o Santos não quis, então eu acho que o Lucas Lima é um caso que não tem mais jeito. O Palmeiras vai ter que cumprir, pagar o contrato dele até o final de 2022 e só assim se livrar do jogador. O Lucas Lima é um caso perdido, um jogador acomodado que só pensa em receber o dinheiro, o seu salário e ponto final. Um jogador descomprometido. Agora falando em Daverson. O Daverson, foi especulado que o Rayo Vallecano teria interesse na contratação dele, mas não é a prioridade do time espanhol. Primeiro eles estão dando como prioridade a contratação de também um jogador que atua no futebol espanhol, e caso não venha dar certo essa contratação, eles podem sim tentar concretizar a contratação do Daverson, fazer uma proposta para o Palmeiras, algo que ainda não aconteceu. O Daverson já é um caso a se analisar, acho um jogador comprometido, um jogador voluntarioso e que pode sim agregar ao elenco, assim. Ele no seu retorno, acabou fazendo um gol contra o Juventude na estreia, fez um gol contra o Internacional em Porto Alegre e iniciou a jogada do gol, que foi o gol da vitória do Danilo. Então, depois disso, ele ficou um tempo como titular, passou a ser titular do Palmeiras e agora perdeu um pouco espaço e está no banco de reserva. O Palmeiras só tem dois centroavantes de ofício, o Luiz Adriano e o próprio Daverson, e ambos não vivem em boa fase. Acho que se caso venha se desfazer do Daverson, teria que ter uma peça de reposição, já que não ficaram com o Borja. O que não dá para entender, porque o Borja foi emprestado, o Daverson foi emprestado. O Borja teve uma boa atuação nesse período que ficou emprestado, o Daverson não. O Palmeiras ficou com o Daverson e o Borja não. Não dá para entender o que essa diretoria faz. Mas é algo a ser analisado, a saída do Daverson. Se o Daverson for negociado, acho que precisaria de um jogador como peça de reposição, porque, conforme eu falei, só tem o Luiz Adriano e o Daverson como centroavantes. Rony, William, qualquer um desses jogadores joga meio que improvisado como centroavantes, porque não são centroavantes. Então, só que tem o que tem que ser levado em conta. O Daverson só tem contrato com o Palmeiras até o meio do ano que vem. Então, se no final desse ano o Daverson já pode assinar um pré-contrato e poderia sair de graça do Palmeiras no meio do ano, sem o Palmeiras arcar com nada, sem ter nenhum, na verdade, um lucro, né, sobre essa negociação. Então, sairia de mãos abanando o Palmeiras. Então, é algo a ser pensado. Agora, falando sobre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, acho que essa rodada é imprescindível, o Palmeiras precisa vencer. Já está 3 rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro, algo que é muito. Por quê? Porque o Palmeiras vinha na liderança e perdeu essa liderança para o Atlético nas últimas 3 rodadas, porque dos últimos 9 pontos o Palmeiras fez apenas 1. Empatou com o São Paulo, perdeu do Fortaleza de 3-2 em casa, jogando boa parte do tempo com um jogador a mais, não soube aproveitar, e perdeu do Atlético Mineiro na última rodada, onde o Palmeiras não teve uma boa atuação. Eu não gostei da atuação do Palmeiras, independente da expulsão, que, claro, foi um absurdo, aquilo foi um erro gravíssimo da arbitragem, o Palmeiras foi muito prejudicado, determinou sim o resultado da partida, porque o resultado estava 0-0, e enfim, o Palmeiras foi prejudicado, mas hoje tem que correr atrás do prejuízo. Então o Palmeiras está a 5 pontos do Atlético Mineiro, onde o Palmeiras vai encarar amanhã o Cuiabá jogando em casa, então é obrigação do Palmeiras ganhar o jogo. E eu entraria com força máxima, o Abel tem que entrar com força máxima, com o que tem de melhor. Não pode dar sopro pro azar, precisa ganhar assim do Cuiabá e jogar a responsabilidade pro Atlético Mineiro e pro Flamengo. Por quê? Atlético Mineiro e Flamengo jogam depois do Palmeiras. O Palmeiras joga amanhã às 11 horas contra o Cuiabá. O Flamengo joga também amanhã, só que às 4 horas da tarde, contra o Ceará fora de casa. E o Atlético Mineiro joga só na segunda-feira contra o Fluminense fora de casa. Eu acredito muito no seguinte: o Palmeiras obviamente tem que ganhar o jogo, não pode desperdiçar ponto, confirmar a vitória contra o Cuiabá,
O Flamengo, eu acho que vai sim, infelizmente, ganhar do Ceará, não vai aguentar, o Ceará vai acabar perdendo, mesmo jogando em casa, acho que é o resultado provável. Já o Atlético Mineiro, eu acho que pode sim perder pontos, porque eu acho um jogo de mais equilíbrio, vai jogar contra o Fluminense fora de casa. Então, essa é uma rodada que eu acredito que o Palmeiras pode sim encurtar a distância para o Atlético Mineiro, ou no mínimo manter, a obrigação é de vitória. E já para o Flamengo não encostar ainda mais, lembrando que ele tem 2 jogos a menos, o Palmeiras tem que de toda maneira ganhar esse jogo e não pensar em nada mais que não seja a vitória. Beleza, pessoal? Volto no pós-jogo, após essa rodada, após o jogo contra o Cuiabá, estarei aqui para comentar a partida. Espero que mais 3 pontos e que o Palmeiras possa subir na classificação. Beleza? Forte abraço, família palmeirense.